Olá! Você acredita que você nasceu para ser mãe? Esse é um assunto que a gente sempre gosta de conversar aqui em casa, porque vira e mexe eu me deparo com esse questionamento com outras mulheres. E existem inúmeras bandeiras, existem aquelas que acham que ninguém nasceu para ser mãe, existem aquelas que acham que toda mulher nasceu para ser mãe e não existe certo ou errado, como sempre, né? Tudo tem a ver com a vida de cada pessoa. Mas é muito interessante a gente parar para pensar nisso, porque independente se você acha que você nasceu para ser mãe, né, que toda mulher nasce para ser mãe, ou não acha que toda mulher nasce para ser mãe, a questão aqui não é levantar nenhuma bandeira, é entender a origem de muitas questões. A maioria das mulheres hoje reclamam muito da maternidade, porque a maternidade realmente ela vem com uma sobrecarga de funções, de acúmulo de tarefas, vem com uma sobrecarga de culpa, tudo é culpa da mãe, né? E é normal muitas mulheres sentirem a maternidade como um peso ou um padecer, né? Existem inúmeras pessoas que defendem a ideia de que a maternidade é um padecer para isso. E a questão é a gente entender a origem de tudo isso, né? Todo problema, todo desafio, toda dificuldade tem solução e tem um aprendizado. Então, às vezes, a gente acha que a maternidade realmente é algo muito ruim, é algo muito difícil, é algo pesado, é algo que está muito sobrecarregado, é algo que está muito... a gente está se sentindo muito culpada, estressada, sem sentido. É porque a gente precisa identificar a origem disso. Quando a máquina de lavar roupa estragou aqui em casa, eu liguei para a pessoa responsável por lavar, né, por trabalhar com máquina de lavar roupa. Ela veio aqui em casa, arrumou, procurou, fez um diagnóstico da máquina, a marca da máquina, os equipamentos, tudo, né? Fez aquele diagnóstico para saber como que consertaria a máquina de lavar roupa. Olhou, viu que era o motor, trocou, consertou, a máquina voltou a funcionar normalmente. O que significa isso? Significa que por trás de todos os problemas, as dificuldades, os desafios que a gente passa, existe uma necessidade, existe algo que precisa ser mudado, consertado. A gente tem que persistir, tem que insistir, né, naquela coisa ali para ela poder mudar, porque senão o problema vai continuar. E tudo aquilo que a gente tem um olhar para aquilo ali e que a gente muda a chavinha, né? Eu brinco muito de virar a chavinha, e que a gente vira a chavinha e passa a viver de outra forma, a gente também tem um aprendizado com isso, né? Eu lembro quando o Anielo foi diagnosticado com a hemiparesia do lado esquerdo, aquilo ali pra gente era uma coisa nova. A gente nunca enxergou isso como um problema, não, mas era um desafio, era uma coisa nova, a gente nunca tinha passado por isso. E eu tive muito interesse mesmo, assim, por minha parte mesmo, de estudar como que eu poderia fazer para que ele pudesse ter uma boa qualidade de vida. Além dele, ele fez fisioterapia e terapia ocupacional há muito tempo, mas eu queria sempre poder fazer alguma coisa a mais, porque o Dr. Rodrigo Carneiro, que é o neuro dele, disse que quanto mais ele fosse estimulado, melhor seria. Claro que sem peso, sem estresse. Isso foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida. Sabe aquela frase que as pessoas falam assim, o problema é a solução? Eu acredito assim fielmente nisso, porque eu acredito que esse problema, esse desafio que a gente viveu foi a solução para muitas coisas na minha vida, porque além de estudar para ele, né, estudar a fisioterapia, eu não estudei fisioterapia, né, eu não estudei a TO, eu estudei atividades, exercícios dentro dessa área que eu pudesse fazer com ele aqui dentro de casa e nos momentos de lazer para que pudesse estimulá-lo. Além disso, eu aprendi muito da comunicação afetiva, porque uma das coisas que eu comecei a perceber quando o Anielo estava fazendo a TO e a físio é que ele ficava muito irritado, porque é normal, gente, né, assim, com toda a sinceridade do coração, ninguém gosta de fazer fisioterapia, né? A gente sabe que é necessário, mas falar que a gente gosta de ficar indo lá, fazer aqueles exercícios repetitivos, ninguém gosta, né? No fundo, a gente queria estar jogando bola, nadando, né? E falo assim, como criança. Então, para ele ficava muito estressado, E como esse é um tipo de demanda que precisa ter hora, né? Então ele tinha hora para estar, né, na físio, tinha hora para estar na TO.
Então ele meio que já sacava, sabe? Então, ó, tô lá, vou lá fazer até 8, eu já ficava irritadinho, já ficava estressado. E tudo com criança, principalmente quando eles são muito pequenos, né? Quanto mais a gente tiver amor, amorosidade mesmo, empatia com aquela criança, melhor é para dar certo, né? Eu sou super adepta da disciplina positiva. Eu participo de uma mentoria de pais fantástico e eu já sempre tive essa linha, mas agora eu tô mais enfática ainda nisso. Eu acredito demais mesmo que todo tipo de relacionamento, que se ele tem a psicologia positiva, a disciplina positiva, não tem como dar errado, né? E a gente já viu que realmente uma relação de pais com filhos muito agressiva, de muita bronca, muita raiva, muito estresse, castigo, bater, sempre fui muito contra isso nunca passou nessa casa, graças a Deus. E eu super respeito quem faz, eu nunca fui de ficar levantando bandeira, nem brigando com ninguém, cada um sabe o que é melhor para dentro da sua casa, mas eu de verdade não acredito nisso como algo bom. E como eu sempre vivi isso, então eu comecei a perceber que fazer o anielo, fazer uma fisioterapia ou uma TO na base do estresse não ia dar certo, né? Porque não estava rendendo, né? E não estava rendendo mesmo, era 1 hora mais ou menos o atendimento. E acabava que às vezes o atendimento durava assim, nessa 1 hora, o que ele conseguia fazer era 15, 20 minutos. Então isso fez com que eu ainda desenvolvesse mais a minha comunicação afetiva com ele e eu passei a escutá-lo melhor, a entendê-lo melhor e a realmente estudar profundamente os exercícios e fazer em casa. O que eu passei a fazer? Todas as vezes, todos os momentos em que ele estava bem, sabe, que ele estava relaxado e que ele me permitia, eu chegava de uma forma muito lúdica perto dele e começava a fazer os exercícios. Hoje é muito automático, eu já pego uma oportunidade e ao invés de ficar ali 1 hora do dia fazendo, eu pegava minutos do dia, às vezes 5 de manhã, 20 à tarde, entendeu? Várias vezes ao dia fazendo, dá muito mais do que 1 hora de exercício. E dessa forma, eu fui criando com que ele fosse tendo esse mecanismo mesmo dele de ter esse hábito, né? De usar o lado esquerdo dele, que é o lado que ele sofreu, né? A hemiparesia, e ele fazer por conta própria, pela própria natureza dele. E é tão interessante isso, porque às vezes a gente pensa assim, tudo tem que ser muito, né? Por exemplo, vou fazer um estudo, vou fazer um curso, vou fazer alguma coisa, a gente sempre pensa muito no tudo, né? Um monte, vou estudar 30 horas, vou estudar não sei o quê. E quando a gente começa a pensar no pequeno, porque é igual emagrecer. Você vai lá e fala assim, olha, eu quero emagrecer, nutricionista, eu quero emagrecer 30 quilos. Tudo bem, né? Mas você não vai emagrecer 30 quilos em um dia. Tem gente que emagrece, tem gente que tem outras soluções, mas assim, a mais saudável, você não vai emagrecer 30 quilos em um dia, você vai emagrecer 30 quilos ao longo de um tempo. Mas a coisa mais importante é você começar e começar de uma forma certa, né? Então, e esse primeiro passo normalmente é o mais difícil, porque passa o primeiro mês, você mudou toda a sua alimentação, começou a fazer atividade física todos os dias, você vai lá na balança, você emagreceu 500 gramas, gente, vontade de chorar, né? Eu já passei por isso. Vontade de chorar, como assim? Só que porque a gente vai entender, né? Que na realidade a gente ganhou a massa magra, que ela pesa muito mais do que a gordura. E isso na realidade é um processo, só que você fez o mais importante, você começou a criar os seus hábitos saudáveis. E assim é para a vida da gente como um todo, né? Então, com o Anielo, eu passei a criar esses pequenos hábitos no dia a dia dele. E hoje a gente faz isso assim, automaticamente. O Gedeon, todo mundo que já tá... Minha mãe às vezes vem aqui para casa, ela pega o Anielo, dá com a mãozinha esquerda. As pessoas já pegaram até o ritmo da gente, assim, para estimulá-lo. E assim, graças a Deus, ele tem evoluído no tempo dele, do jeito dele, na hora dele, porque a gente também não tem essa pressa aqui em casa. Cada um de nós temos o seu tempo, a sua forma de vir, de ser, né? Então a gente respeita muito isso nele. Mas isso tudo que eu tô contando veio pra mim como um aprendizado e uma solução pra minha vida, principalmente pela questão da comunicação afetiva, de ter uma escuta ativa com ele, de ter empatia, de ter um diálogo, de entender realmente o que é isso que ele vive, porque isso afeta a qualidade de vida, né? Tem casos que são muito mais graves do que o dele, mas até o caso dele, que nem é um caso tão, assim, é muito pequeno o que ele tem, né? Assim,
debilidade motora, ela é muito pequena. Mas mesmo assim, ele fica irritado. Às vezes ele fica assim, triste, porque não consegue fazer alguma coisa. Porque é aquela coisa que a gente, né? Gente, imagina, se limita a fazer alguma coisa assim de repente. A gente sabe da superação, eu adoro superação. Quando eu comecei a estudar as crenças limitantes, para mim foi extremamente importante para entender muitas coisas que eu já havia virado a chavinha, né, lá atrás, mas também para eu poder virar outras chavinhas da minha vida, que eu acho que é essa questão, sabe? Quando a gente entende que a gente é nos pequenos hábitos mesmo, aquelas, eu brinco que são gotinhas diárias, né? Que a gente faz de amor, de afeto, aquilo ali vai sustentando, a gente vai enchendo o nosso tanque. Porque não adianta nada a gente não ter isso durante a vida toda e chegar um dia e fazer tudo isso e aquilo ali pronto, acabou, né? A história de regar a plantinha todos os dias, isso faz muito sentido pra mim. Eu rego, eu sou assim aqui em casa, por isso que eu brinco que eu sou uma pessoa de pequenos hábitos, de pequenos gestos. Eu não sou muito realmente de mandar helicóptero com rosas. Eu não sou assim e isso também não me afeta, né? Então eu sou dos pequenos detalhes. Às vezes o Gedeon vai embora e deixa um papelzinho escrito debaixo do porta-retrato assim: te amo, você é a mulher mais linda do mundo. E isso me enche, me abastece, né? Eu já penso, a noite tem, né? Porque isso daí é gostoso, isso me preenche de verdade. E de verdade que eu acredito que são esses pequenos hábitos ao longo da vida da gente que vai preenchendo aquela relação, não só a dois, como a relação com o filho. Se você ficar um mês sem dar um beijo no seu filho, um abraço no seu filho quando te ver de novo, ele vai até estranhar, porque a gente tem que ter esse hábito mesmo, gente. Isso é afeto, é amor, é carinho, é zelo, né? Então é importante isso no dia a dia. E quando eu vivi isso com a Aniela, né, quando eu deparei com essa situação e comecei a estudar a neuroplasticidade, comecei a estudar PNL, psicoterapia sistêmica, comecei a estudar tudo isso que abrange um mundo materno, né, dentro da maternidade, eu descobri muito essa questão das mulheres se tornarem mães. É claro que nem toda mulher nasceu para ser mãe, né? Tem inúmeras mulheres que a gente conhece na nossa vida, no nosso dia a dia, que elas nunca se tornaram mães no sentido biológico ou adotivo, mas elas têm muitas qualidades maternas dentro delas, né? Eu acredito que toda mulher nasce com isso, com instinto maternal, sabe? Porque a mulher tem essa sensibilidade, esse zelo, esse cuidado com o outro. E eu acredito que algumas mulheres realmente se constroem depois que se tornam mães. Eu nem acredito que, eu já falei uma vez, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Não, eu acredito que nasce um filho, nasce uma nova mulher. Independente se você tem esse instinto materno aflorado ou não, com certeza uma outra mulher você vai ser, né? Vai se tornar. Porque é a questão do que eu falei, né? Tem o problema, tem o desafio, tem uma solução, todo desafio tem uma solução. Então, não tô conseguindo amamentar no peito, vai amamentar na mamadeira. Não tô conseguindo dormir, chama uma babá, uma mãe, tio, pai, papagaio, quem for, para poder dormir. Sabe, tudo tem uma solução. Eu acho que hoje em dia a gente tem tanta oportunidade de ver isso, que na época das nossas mães, né? Eu acho que era mais difícil, não tinha acesso a tanta coisa assim. Eu acho que elas tinham que se virar nos 30 mesmo, né? Então é importante a gente ver como que a gente tem além da vista, né? A gente vê que existem inúmeras possibilidades para a gente poder viver, existem inúmeras possibilidades para a gente poder exercer a maternidade, mas a questão toda é a gente ver a origem. E o que é isso? Toda vez que alguém pergunta assim, você acha que você nasceu para ser mãe? Eu acho que eu nasci para ser mãe, eu acho que eu sempre quis ser mãe, eu acho que eu sempre desejei ser mãe, mas isso eu vou lá na minha origem. O que é isso? Quando a gente vai para a nossa raiz, para a nossa essência, a gente consegue entender se a gente se tornou mãe porque a gente realmente desejou, realmente quis. E não tem nada a ver com brincar de boneca, né? Tem muita gente que acha que quem brinca de boneca vai ser mãe, quem não brinca não vai. Não tem nada a ver, né? O instinto materno está longe disso. Mas eu brincava de boneca também, mas eu era muito moleque, eu brincava na rua, pega-pega, esconde-esconde, rouba-bandeira, aquela coisa, né? Betsy, eu era uma macaquinha, assim. Mas eu sempre quis ser mãe, sempre tive esse desejo. E quando eu me tornei mãe, todos esses desafios, né, gente, que tem no início, né?
de não dormir, amamentação, tudo que envolve, né, gente? Já nem lembro, cólica, tudo aquilo que envolve os primeiros meses do bebê. Com o início da introdução alimentar, meu Deus, aquilo era uma luta, né? Uma luta, porque a gente prepara aquela comidinha gostosa, nossa, aquele sabor, a cozinha, a casa vira um cheiro de papinha gostoso. E a criança não come nada, não tá de chorar, né? Mas eu passei por tudo isso sempre com muita tranquilidade mesmo. Eu nunca tive culpa de nada na maternidade, Gedeon é prova disso. Porque eu sempre vivi essa leveza de entender a minha origem, né? Eu entendi a minha raiz, eu entendi o porquê eu me tornei mãe, eu entendi porquê que eu quis de verdade ser mãe. Isso tudo faz muita diferença, porque quando a gente, às vezes, tem uma amiga minha que acha, a Rose, lá da academia, eu acho engraçado, que ela fala assim, que não aguenta essas mães que falam assim, eu engravidei por acidente, dá a sensação de que ela estava andando de carro, bateu um motoqueiro, aí ela saiu de dentro do carro dele, rodopiou, caiu no colo dele e engravidou, né? Porque assim, ninguém é mãe por acidente, né, gente? A gente é mãe sabendo que a gente vai ser mãe. Hoje em dia, nós temos informação à torta e à direita de como se engravida e como não se engravida. Então nós nos tornamos mãe porque queremos sim, quisemos sim, fazia parte, nem que fosse do nosso inconsciente de ser mãe, né? E é importante a gente entender essa origem, né? Então eu me tornei mãe por quê? Tem muita gente que se tornou mãe porque queria casar, né? A gente teve essa criação, a minha geração ainda teve isso. A gente era assim, estudar, casar e ter filhos, né? Então isso realmente foi colocado dentro da gente, e às vezes se a gente não entende que a gente foi nessa levada e não que a gente queria mesmo, desejasse ser mãe, isso pode ser ruim pra gente. Por quê? Porque a gente vai levando a maternidade daquele jeito e vai achando que ser mãe é ruim, ser mãe é padecer no paraíso, né? A gente vai achando tudo dentro da maternidade. A gente às vezes fala com um filho, né? Depois que você nasceu, minha vida mudou, mas de um jeito negativo, né? Nunca mais pude sair de casa, nunca mais eu pude estudar, eu tive que parar de trabalhar, meu corpo mudou, engordei. Nossa, eu lembro quando eu fui casar, eu sempre fui muito vaidosa. Eu sempre fui muito vaidosa, assim, com o corpo. Eu não sou vaidosa de usar muitas coisas, mas assim, vaidosa com o corpo mesmo, sempre. Porque a minha infância, eu fui gorda, eu já fui muito gorda, eu sofri muito bullying, né? Meu irmão me chamava de elefante, só pra vocês terem uma ideia, né? Eu já fui gorda, então eu já sofri muito com isso. E eu fui gorda na pior época da vida, né? Que é a época da adolescência, que é a época que a gente quer estar magra pra poder ser um holofote, né? Ter um holofote pra gente. Mas na época eu sofri muito. E como a minha primeira infância, né, até uns 10 anos mais ou menos, eu não era, 10 não, até uns 8 acho. Eu fui magra e minha mãe sempre investiu muito em esporte na nossa vida, em alimentação saudável. Minha mãe tem uma alimentação saudável, a gente também tem. Então eu acho que eu resgatei um pouco isso, a minha fase de adolescência, que foi essa fase que eu desviei, assim. Então eu realmente comia McDonald's, refrigerante, aquela coisa, né? E aí, durante esse tempo eu engordei, eu fui bem gordinha. E aí, quando eu me formei, né, na escola e entrei pra faculdade, eu emagreci mesmo e passei a manter o corpo. É claro que sim, botava uns 3 quilos, aquela coisa básica, efeito sanfona, que eu já vivi muito na minha vida também. Mas quando eu fui casar, por eu sempre, né, ser muito vaidosa com isso, sempre fiz atividade física, sempre me alimentei bem, uma pessoa virou pra mim e falou assim: você vai ver agora que você vai casar, você vai ficar gorda, não tem jeito, todo mundo que casa engorda. E aí casei, não engordei, muito pelo contrário, uns 2 anos depois que eu tinha me casado, foi a época que eu tive o meu melhor corpo, né? Eu tive um corpo bem bonito mesmo, eu tive 13% de gordura e corpão. Nossa, foi assim, uma época que eu vivi assim, né, me sentindo. Apesar de que eu nem tinha muito pra onde, mas eu tava me sentindo. E aí eu engravidei. Aí quando eu engravidei, essa mesma pessoa virou pra mim e falou assim: olha, você agora vai ver o que é engordar. Não tem jeito, depois que tem filho a gente engorda mesmo. E aí os meninos vieram e eu não engordei, eu continuei a mesma coisa e tal. E essa pessoa, e por que eu tô contando esse caso na realidade? Essa pessoa é uma pessoa que ela é acima do peso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque às vezes
as pessoas vêm colocar pra gente uma dificuldade que é delas, né? Na realidade o problema é delas e elas querem colocar isso pra gente como se isso fosse um problema pra gente, não é. E eu nunca, todas as vezes que essa pessoa veio falar isso comigo, eu nunca levei isso de uma forma ruim, nada, ok, né? Porque eu sabia que isso era um problema dela, ela realmente engordou quando casou, engordou mais ainda depois dos filhos, então, né, cada um com seu quadrado. Mas o que eu quero te dizer com isso? É que tem muita gente que pela pessoa não dar conta de viver com o problema, para ela aquilo é uma limitação, ela não consegue lidar com aquilo ali. Ela tenta colocar isso na cabeça da gente, e a gente tem que entender, né, ter esse olhar diferenciado, entender que isso é uma questão dela e não levar isso para dentro da gente. E isso é muito importante pra gente poder não criar problemas pra gente que não existem, né? Senão a gente cai nessa neura de achar que, nossa, agora engordei, a gente nem engordou nem nada. Cada um, né? E muita gente fala isso. Nossa, se você ter filho, você vai engordar. E vai criando isso na cabeça dos outros, né? Imagina, se eu fosse escutar as pessoas, eu nunca teria nem casado, porque casar engorda, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente, principalmente com relação aos filhos. E os filhos, quando você fala isso para um filho, por exemplo, filho, depois que você nasceu, eu nunca mais pude sair de casa. Depois, o filho vai achando que isso é culpa dele. Ele se sente culpado mesmo, ele se sente péssimo, ele sente que o problema foi ele, né? E por aí vai. Esses dias mesmo eu vi aquele filme A Escolha. Gente, que filme lindo. E tem tudo a ver, né? Porque cada escolha que a gente faz leva a gente para um caminho. Então, quando a gente pensa assim, eu quero ser mãe, o caminho vai ser o da maternidade. Então, você tem que entender que você tem que percorrer certas coisas que estão dentro da maternidade. Não tem como você ser mãe e achar que você vai dormir todos os dias a mesma coisa que você dormia antes. Claro que não, né? Então, se realmente ser mãe para você nesse sentido é ruim, então dá um tempo. Então, arruma uma estrutura na sua casa, na sua vida, para ter alguém todos os dias dormindo, para você poder não ter essa privação de sono, né? Então é muito importante a gente entender essa origem, né? Se você não se tornou mãe, pensar ainda, por que eu quero ser mãe de verdade? Será que eu quero ser mãe para poder... Porque a família está exigindo, né? Porque meus amigos estão me perguntando, será que eu quero ser mãe para cumprir esse papel da sociedade? Casou, tem que engravidar, ter filho? Será que eu quero ser mãe para poder ter foto no Instagram dos meus filhos? Será que eu quero ser mãe, sabe, para segurar meu casamento? O casamento já tá, né, aquele chuchu. Então, será que eu quero, sabe? Eu acho que é muito importante a gente pensar por que a gente quer ter filhos, e quem já tem filhos, é extremamente necessário entender por que se tornou mãe. Gente, isso resolve já metade dos problemas da vida. Se tá sobrecarregada, se tá cansada, se tá exausta, se tá deprimida, se tá triste, se tá sem tempo. Tem muitas amigas minhas que mandam mensagem pra mim: Camila, como é que você consegue tempo pra poder gravar os vídeos? Eu não consigo um tempo pra fazer xixi direito. Gente, quando você entende de verdade por que você se tornou mãe, por que você hoje vive a maternidade, você consegue ver com uma clareza tão grande. E isso, gente, não tem que ter vergonha, né? Eu já até falei uma vez de uma amiga minha que ela engravidou muito cedo, e ela falou que tinha engravidado porque ela era pobre, o namorado dela era rico e ela realmente queria ter uma condição financeira melhor, engravidou, aí eles casaram e tiveram os filhos. E não tem problema, ela entendeu isso pra ela fez toda a diferença. Pra quê? Pra ela poder entender ela como mãe. E ela passou a lidar com os filhos de uma forma completamente diferente, né? Então é importante a gente jogar luz nessa sombra, que às vezes a gente tem medo da sombra, né? Mas quando a gente clareia a sombra, é como a gente vira a chavinha. E aí a gente vira a chavinha e passa a entender, né, como é que eu sou agora. Bom, eu tenho filhos, e filho, gente, a gente devolve, né? Filho é filho pra gente. E é uma excelente oportunidade. Troca lá. E filho é uma excelente oportunidade pra gente poder evoluir. Então, hoje eu, sinceramente, eu falo assim, que eu queria ter 10, né? Antes eu queria ter 5, eu já quero ter 10, pra poder evoluir 10 vezes, né? Porque quando eu vejo que as mulheres antigamente tinham muitos filhos, eu já entendi por quê. Não era porque eu não tinha televisão, não. Mas acho que isso influencia um pouco, né? Mas é porque cada filho, né, vem com uma bagagem ali pra gente poder crescer, pra gente poder aprender. Então, eu acho que como antigamente, né, bem antigamente,
as mulheres não tinham tanto acesso a estudo, as mulheres não tinham tanto acesso a trabalhar fora mesmo, então elas não tinham tanto acesso a conhecimento, elas tinham que ter tudo dentro de casa. Eu acho que elas tinham um filho por isso, porque cada filho era um conhecimento novo, era uma sabedoria, era uma oportunidade de evolução ali dentro. E de verdade eu acredito nisso, porque eu vou te falar, um filho, nossa, aqui em casa vieram 2 de uma vez, né? Então tira, meu amor, a outra. Os filhos, cada filho vem com essa oportunidade da gente poder realmente viver coisas novas, aprender, evoluir, crescer espiritualmente, principalmente, pessoalmente. Tem até um estudo, acho que é daquela Mulher S.A., né? Aqui, meu amor, pega aí. Tá difícil. Claro, dá a volta aqui pra mamãe. A volta, amor. Que fala que quando uma mulher se torna mãe, ela produz muito mais hormônio de criatividade, um hormônio que traz criatividade, hormônio que traz liderança, que traz inúmeras competências, né? Para ela poder se tornar uma mulher mais virtuosa. E eu de verdade acredito muito nisso. Eu acho que a gente acaba se empoderando muito mais por conta dessas competências, dessas habilidades que a gente acaba desenvolvendo mais, né? Então, é isso. Eu queria deixar essa mensagem pra gente poder fazer. Sabe, é tão legal uma coisa, eu tava conversando com a Adri esses dias, minha amiga. A gente perdeu muito o costume de escrever, né? Principalmente porque tem celular, né? A gente fica teclando o tempo todo. Mas é muito legal um exercício pra gente poder fazer. Eu fiz e pra mim foi muito bom. Nossa, fez assim tanta diferença na minha vida. Da gente escrever no papel assim, quem eu sou, né? Pra gente poder voltar lá nessa origem. Isso faz parte do autoconhecimento, mas não é quem eu sou assim. Eu tenho 36 anos, eu fiz até um vídeo falando dessa forma, mas não, é quem eu sou nas características mesmo. Eu sou determinada, eu sou focada, eu sou disciplinada, eu sou criativa, eu sou comunicativa, eu sou harmônica, eu sou pacífica, eu sou amorosa, eu sou carinhosa, sou zelosa. E eu, se deixar, eu vou tecer inúmeros elogios por mim. Não, eu não me acho, não, mas é porque faz parte do autoconhecimento, né? Então eu queria deixar esse exercício pra você. Pega um caderninho, aliás, pega um caderninho. Eu tenho um caderno que na capa é um arco-íris e tá escrito lá Camila. E eu realmente, é o meu caderno de anotações, tipo o diário que a gente tinha antes, né? Só que eu não conto do dia, assim, é um caderno mesmo para esses exercícios que eu faço comigo, assim, de autoconhecimento, exercícios que eu faço para poder entender os sentimentos dos meninos, né? Porque quando a gente passa a entender a necessidade de cada filho, até a forma da gente agir com eles é muito diferente. Por isso que eu adoro disciplina positiva. A disciplina positiva, ela traz muito isso pra gente. Ao invés da gente reagir, a gente agir com sabedoria, né? A gente agir com paz, né? A gente viver a disciplina positiva não é ser permissivo, é ser pacífico, né? Tem uma diferença muito grande. A gente vive o equilíbrio de inúmeras formas. E é engraçado porque depois que eu passei a viver a disciplina positiva com os meninos, depois que eu passei, não, na realidade a gente sempre teve disciplina positiva aqui dentro de casa com eles. Eu passei a usar essa técnica, né, para todas as minhas relações, porque faz toda a diferença, né? Na realidade, a disciplina positiva não é a parentalidade só, né? É um todo, é a psicologia positiva para todas as relações da nossa vida, inclusive a comunicação afetiva, né? Uma das ferramentas é a psicologia positiva mesmo. É a gente olhar a vida com leveza, a gente ter uma vida com prazer, a gente ter uma vida que tem movimento, né? Que flui, que tem engajamento, que tem encorajamento e ao mesmo tempo uma vida com propósito. Eu acho que o início de tudo é a gente de verdade ter uma vida com propósito. Não adianta nada a gente viver uma vida cheia de prazeres, uma vida com muito engajamento, muito envolvimento, se não existe um propósito por trás disso. Uma hora vão bater aí na portinha e vão falar assim, e aí, o que tu fez com a vida que eu te dei até agora? Né? Vai vir um vazio existencial, né? E a gente não tá aqui para existir, a gente tá aqui para ser a criatura que Deus criou, né? Ser o projeto de Deus aqui, agora, né?
com as pessoas que estão junto com a gente, com as pessoas que estão no nosso entorno, trabalho, social, pessoal, com a gente mesmo, né? Então, eu queria deixar essa reflexão pra gente, esse exercício, da gente escrever no papel de verdade. Pega um papel, uma caneta, pode ser do jeito que eu gosto do caderno do arco-íris, que o arco-íris, pra mim, ele tem para todo mundo, né? Pra muita gente essa simbologia da aliança com Deus, mas ele tem um significado de um momento muito importante que eu vivi aqui em casa, que ele apareceu e pra mim fez assim toda a diferença nesse sentido, de que realmente, sabe aquela situação que às vezes a gente vive, aquele probleminha que às vezes a gente vive, que aliás todo mundo tá vivendo, principalmente agora com a pandemia, né? Realmente todo mundo tá assim, tem hora que tá entediado, com raiva e tal. E a gente vê muita gente defendendo, né, levantando a bandeira, não, a gente não pode ter sentimento ruim, e não tem nada a ver, né? Eu acho que não existe isso da gente não poder ter. A gente tem, já teve dias aqui em casa que eu virei pro Gedeão e falei assim, fica aí que eu vou correr, porque eu preciso ver o sol, preciso ver o ar, preciso ver as cores da natureza, porque senão eu vou surtar dentro dessa casa, né? Eu acho que é importante a gente não esconder os nossos sentimentos. Os sentimentos, eles existem, as emoções existem, elas precisam ser respeitadas, acolhidas e entendidas, né? Então, esse momento que a gente está vivendo agora, apesar da gente ter um sentimento ruim, entende, acolhe, porque você vai ver que faz a diferença quando você entende por que você está sentindo isso. Você, né, igual eu estava assim, muito assim, cansada mesmo de ficar dentro de casa. Eu falei, eu preciso ver cor, né? Eu preciso sair, ver o ar, a cor, o sol. E eu fui correr 40 minutos e eu voltei outra pessoa, né? Então, a gente às vezes precisa entender o sentimento, acolher o sentimento, pra gente poder não levar uma vida com tristeza, com amargura. E quando eu lembro do arco-íris, eu lembro de uma passagem da Bíblia, que não é de Gênesis, que fala de arco-íris, não. É aquela passagem que fala do Salmo 126, 3. Sim, Deus fez coisas grandiosas, alegremos-nos. E eu acho que é exatamente isso. Quando eu olho para um arco-íris, eu vejo que existem coisas tão grandes que Deus fez para a nossa vida, que Ele faz, que ainda tem para fazer, amém, né? Que a gente tem que se alegrar, porque isso que a gente está passando é só um pontinho, um probleminha. E aí, quando eu lembro dessa passagem e eu lembro disso, eu lembro muito de vários testemunhos, né, de várias pessoas que já falaram que às vezes quando a gente fica muito focada no problema, né, olhando muito para aquela situação, a gente não consegue ver o tamanho de Deus, né? A gente não consegue ver que o que Ele tem pra gente tem uma imensidão muito maior do que aquele probleminha que a gente está passando. Então os problemas, lembra, eles vieram todos com soluções. Se tem um problema na sua vida, você pode ter certeza que ele vai ser resolvido. Tem solução, independente de qual for, gente. Quantas pessoas que a gente não conhece, que não é dentro da nossa casa, às vezes ao nosso redor, que passaram por doenças intermináveis, por doenças horríveis, por problemas financeiros péssimos, por casamento com problema, por quantas e quantas coisas que a gente já não ouviu de pessoas que passaram situações muito difíceis e que tiveram solução e que elas aprenderam muito. Eu aqui tenho muitas, né? Se eu for começar a contar, a gente não sai daqui nunca mais. Eu vou contando aos poucos, né? Aos poucos eu vou ir contando. Mas, de verdade, é hora da gente entender isso de uma forma muito amorosa mesmo. Amar o nosso processo, amar tudo aquilo que a gente já viveu até hoje e lembrar que sim, Deus faz coisas grandiosas para nós. E uma delas é você, sou eu. Então vamos nos alegrar por sermos as pessoas que nós somos. Escreve aí no papel quem eu sou. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.